Passados 5 anos da descoberta do pré-sal, o país acende o sinal amarelo, já que não há investimentos e não há novas rodadas de licitação para exploração do pré-sal. E o Rio de Janeiro já passa do sinal amarelo para o sinal vermelho, já que o estado é um dos maiores produtores de petróleo do país. Sobre este e outros assuntos, eu converso com o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, aqui no Alerj Entrevista de hoje. Deputado, obrigado pela sua participação. O senhor está preocupado? Muito preocupado, porque há alguns anos, né, praticamente desde 2007, que no estado do Rio de Janeiro, em relação a royalty, participação especial e cadeia produtiva, a única coisa que se discute aqui é perder e perder. Primeiro, porque a lei que o Lula mandou para o Congresso Nacional às vésperas das eleições presidenciais, mudando o sistema de concessão, sistema de êxito, criado em 97 para partilha, que seria dirigido para o pré-sal, desde esse momento o Estado do Rio de Janeiro paralisou novos investimentos na exploração e prospecção de petróleo. Por quê? Porque ficou todo mundo aguardando a nova lei. E essa nova lei hoje ainda nem definida está. E nesta nova lei, você troca o sistema de concessão por partilha. Isto quer dizer, no contexto da lei, que a Petrobras fica responsável, né, por ter 30% de qualquer exploração que aconteça no mar territorial brasileiro. Então, haja capital de giro para isso. Ela é obrigada a ser sócia pelo menos de 30%. Essa é a primeira questão. E a segunda, que os estados e municípios não produtores querem levar, né, os recursos do royalty da participação especial, do pré-sal e do pós-sal, né, para repartir entre todos. Então, o estado do Rio de Janeiro, os municípios fluminenses, também ficariam na penúria. Esse artigo foi vetado, voltou para o Congresso Nacional e se ameaça derrubar esse veto, né? E, além do mais, por causa dessa polêmica e porque as eleições fizeram com que o presidente Lula e agora a presidente Dilma não quisessem entrar em choque com o movimento sindical, não autorizou novos leilões de negociação. Com isso, esse campo paralisou e as empresas estão se movendo em direção a outras áreas que apareceram. Então, o quadro para a gente, que era um quadro de euforia, se falava que o Brasil, até 2030, poderia estar até os 4 maiores produtores de petróleo no mundo, agora é um quadro de grande preocupação. Era o que eu ia falar. Se nós fizéssemos uma viagem no tempo, em 2008, o governo Lula comemorava em altos brados a descoberta do pré-sal. Isso foi até um dos combustíveis, vamos dizer assim, para a campanha da presidente Dilma Rousseff. Passado esse tempo, não houve investimentos e as empresas agora começam a procurar outras áreas de exploração, já que não há essa rodada de licitação para o Rio de Janeiro. Para essa demora, nessa demora que faz com que atrase toda essa resolução, o senhor acredita a responsabilidade do Congresso, do governo, a quem o senhor acredita essa falta de celeridade para dar um fim nessa história? Mas é claro que a responsabilidade é do Poder Executivo, até porque a mensagem que alterou o sistema de concessão, que vinha tendo êxito para partilha, originou do Poder Executivo, que tem e sempre teve no Congresso Nacional uma sólida bancada, uma sólida maioria. Mas fez isso de forma, no meu entendimento, demagógica, em vésperas de eleições de deputado federal, senador e presidente da República e governadores, e com isso ficou, né, essa questão profundamente politizada dos interesses dos municípios e estados brasileiros, se rasgou o princípio federativo, está se tomando recursos a rodo do estado do Rio de Janeiro, do estado do Espírito Santo, e no futuro até prejudicando o estado de São Paulo e Santa Catarina, Paraná, porque o pré-sal chega até lá, e o Brasil parou nessa área. A Petrobras acabou de amargar um prejuízo superior a 1,3 bilhões de reais, um prejuízo gritante na sua história,
já começa até a comprar gasolina de outros países. Então, o Brasil está montado em cima da indústria automobilística. O barril do petróleo cotou hoje a $111 o barril, se vende combustível a preço menor daquele que se adquire Sim. ou se extrai. Então, você tem um impasse nessa área imensa. Petrobras, que era o símbolo do crescimento, a nossa grande estrela produtiva, né, é hoje vista com profunda desconfiança. O número de funcionários alocados foi imenso, a partidarização dos cargos técnicos também imensa, e a gente vive esse grande impasse. E nós que somos um dos maiores produtores de petróleo, o maior produtor de petróleo do Brasil, se nós fôssemos um país, estaríamos na OPEP, e esse royalty participação especial tem um peso muito grande, principalmente nos municípios petroleiros, também aqui no própria arrecadação do Estado. Fica todo mundo na perplexidade. Os prefeitos serão eleitos agora, tomarão posse em 1º de janeiro de 2013. Será que vão receber do governo Lula-Dilma o maior presente de grego da história do Brasil, que é tomarem a arrecadação do royalty da PR, do pós e do pré-sal? É a interrogação. Quando acontecerá uma nova rodada de licitação para novas áreas de prospecção? Que expectativa nós podemos ter de receitas para o futuro? Ninguém nem consegue mais fazer projeção. Se o barril não tivesse a $111, possivelmente a arrecadação teria desabado. Quando se fala nas descobertas do pré-sal, colocou-se o Brasil até como um dos 4 maiores produtores de petróleo do mundo, atrás da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da Venezuela. E depois, com toda essa lentidão, a coisa ficou, como o senhor colocou, um impasse. A impressão que se dá é que a gente sabe que tem um baú cheio de ouro, mas não sabe bem onde ele está localizado e principalmente não consegue desencavar e nem encontrar a chave, né? É verdade. A tua comparação é uma comparação até feliz sob o ponto de vista da comparação e infeliz sob o ponto de vista do nosso Estado e do nosso país. Essa área de petróleo, o termo mais correto que eu encontro é estar estagnada. Estagnada pela inação total do governo federal. Não adianta dizer que a responsabilidade é do Congresso Nacional, porque se a presidenta Dilma quisesse, já tinha chamado a sua base e feito uma negociação que fosse boa para todos e que respeitasse a Constituição da República, né? Porque se não houver respeito à Constituição, nós não estamos numa democracia. Só para a gente esclarecer o telespectador, sobre aquela questão da participação dos royalties, se os royalties deixariam de ir para o estado do Rio de Janeiro, como é que está essa situação hoje em Brasília? Esse artigo ele foi vetado, mas quando você derruba o veto, você encaminha a derrubada do veto para o Congresso. E o Congresso tem que apreciar o veto. E o Congresso tem dado os sinais que vai derrubar o veto. Então, o presidente da casa, até agora, não botou o projeto da derrubada do veto em pauta. Então, se o governo quiser, puxa, né, o condão para si e negocia-se alguma saída intermediária em relação somente ao pré-sal. Agora, tirar os recursos totalmente, como eles querem fazer do nosso Estado, é um absurdo. E a gerência da Petrobras nos últimos anos foi desastrosa, né? Você encontra lá na revista Piauí dois dados, no meu entendimento, assustadores. A Petrobras prioriza não aquilo que é fundamental, retirar o óleo, mas para fazer média com os estados, prioriza o investimento em refinarias, quando o fundamental era prospectar e tirar o óleo. Sim. E as projeções de gasto nas refinarias são estratosféricos. Uma refinaria com custo estimado em 2 bilhões está custando 20 bilhões lá no Nordeste. E não precisa ir só a matéria da revista Piauí. Se a gente vier aqui o Comperj já tem com seus cronogramas todos arrebentados. O que se previu fazer inicialmente
que era a produção de plástico derivando do óleo bruto, hoje já é um projeto de uma nova refinaria. Não é mais aquele complexo petroquímico como se previa. Já mudou isso totalmente, quer dizer, cadê planejamento estratégico nessa grande empresa? Porque é a partidarização que houve, né? Se priorizou a política partidária dentro da empresa e não mais a tecnologia, um projeto sustentável com um planejamento estratégico rigoroso. Existe um agravante, né, nos investimentos no pré-sal, porque nós estamos falando de uma camada que há petróleo, mas está muito abaixo do nível do mar, muito abaixo. Ou seja, exige um investimento muito alto. Esse investimento demora para até que você consiga extrair. Isso leva tempo, isso leva toda uma questão burocrática também para que se consiga fazer. O governo já falou até em criar uma estatal que seja responsável pelo pré-sal. Como é que está isso hoje, deputado? O governo é campeão em criar empresas e gerar mais cabide de emprego. Já existe agência reguladora, agora tem uma estatal para controlar, uma confusão no meu organizacional, no meu entendimento, dos 600. E o momento seria ideal para se estar tirando o óleo do pré-sal, porque o barril está $111. Imagine que outros países que já estão correndo quanto tempo comecem a tirar óleo. A oferta fique igual à procura. Sim. O preço do barril caia. Imaginemos que caia para $50. Não é viável você explorar o pré-sal com barril a $50. Aí você vai continuar sentado nesse pré-sal sem nada acontecer. Entendeu? Então está se perdendo também uma corrida há quanto tempo pela assinação. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Alerj Entrevista. Não saia daí.